O levantamento de peso é bem procurado em Umuarama. Os adeptos fazem essa atividade para melhorar o corpo. A modalidade já existe há muitos anos e conheça agora um pouco sobre a história desse esporte. Um esporte milenar que iniciou com disputas entre homens para medir a força. Essas competições de levantamento de peso aconteciam na Grécia e China. A modalidade chegou à Europa por volta do século XIX como atração de circo. Foi criada na mesma época a Escola de Levantamento de Peso e em 1896 foi inserido nos Jogos Olímpicos. Mas não podemos confundir que o esporte praticado no maior evento esportivo do mundo é bem diferente do realizado no CrossFit, por exemplo. O professor André explica que cada um precisa de técnica e treino diferenciado. Na verdade, assim, definir os termos para as pessoas é muito mais fácil. Quando a gente fala em competição, a gente fala em preparação física de uma competição, nós falamos em esporte, tá? É uma outra fala, uma outra conversa. O levantamento de peso incluído em programações de conhecimento físico extremo, como esportes como CrossFit, por exemplo, é treinado de uma outra maneira. O levantamento de peso, o weightlifter, o levantamento propriamente dito, é treinado de uma maneira específica, onde existem métodos específicos de acordo com algumas escolas de levantamento de peso. A escola que eu mais gosto de estudar são as escolas do leste europeu, são as escolas russas de treinamento. É uma escola que eu me identifico desde a época de graduação, mas existem escola chinesa, escola americana, que cada um tem as suas metodologias de aplicabilidade desses movimentos. O treinamento resistido, que é o que você citou no início da tua fala, acontece na musculação. É uma coisa, tá? Aquilo é um treino, existem técnicas para aquilo, existem habilidades, os objetivos são diferentes. O levantador de peso, ele treina para cada vez mais ele ser apto a levantar mais peso. O atleta de musculação, ele não necessariamente se preocupa com o peso que ele movimenta, mas sim como ele contrai os seus músculos para desenvolver os objetivos que ele deseja. Seja ele um grande volume de massa muscular, ou seja uma correção estética de algum músculo, mas é diferente os trabalhos. E muita gente confunde essas coisas e acha que tudo farinha do mesmo saco. Não, não é. Tá? E muita gente ganhou popularização o levantamento de peso olímpico depois que o CrossFit ganhou uma grande propagação. Treinar levantamento de peso para competições de CrossFit ou para programa de condicionamento físicos extremos é uma outra forma de treinar levantamento de peso. O que os garotos hoje estão treinando aqui é para melhorar a gestual técnica, para levantar mais peso, vão aprimorar a técnica desse movimento. Claro que quanto mais técnica eu tenho para levantar peso, melhor eu consigo aplicar no esportes como CrossFit, por exemplo. Tá? Então, as duas coisas caminham juntas, mas não são a mesma coisa. Tem que ficar bem claro isso para as pessoas. Em todo o mundo são realizadas competições de levantamento de peso olímpico no CrossFit, que é considerado um dos principais exercícios. Nos campeonatos de CrossFit, o LPO é dividido em dois tipos, arranco e arremesso. A atividade traz bastante benefícios aos praticantes. Além de perda de gordura corporal, aumenta a massa muscular e melhora a estrutura óssea. Foi em busca de uma vida saudável que o Fábio iniciou na modalidade. Com a prática, ele viu os resultados no corpo. Então, eu comecei a treinar outra modalidade, né? E eu fui apresentado por essa. E o meu treinador sugeriu que eu treinasse. E eu comecei a praticar um pouco e achei muito divertido. É muita técnica, bastante trabalho que a gente faz para conseguir levantar o peso do jeito seguro, né? Uma forma que você não se machuque, que você continue podendo praticar por bastante tempo. E as técnicas são difíceis? São. Parece um movimento tão simples, você vê os profissionais, né, fazendo, mas é muito estudo, muita dificuldade. Eu estou fazendo curso até hoje, tentando melhorar cada vez mais a minha técnica. Então, é para sempre o progresso, né? Sempre tentando melhorar. Sem técnica, não consegue levantar a carga que você tem. Você pode ser o mais forte que você tiver, mas se você não tiver a técnica correta, você vai chegar num ponto que simplesmente não sobe mais. Então, depois que eu comecei, eu também segui com uma dieta e mudei minha alimentação e treinando cada vez mais, eu já perdi bastante peso. Quando eu comecei aqui, até hoje, eu já perdi em torno de 17 quilos, fiquei mais forte. A gente vê resultados, né, o tempo todo. Carlos fazia musculação e sentia que precisava de algo a mais. Foi no levantamento de peso olímpico que descobriu a modalidade perfeita para transformar o corpo. Ele participa de competições de CrossFit e sentiu muita diferença nas tarefas do dia a dia. A princípio, a musculação, ela era uma coisa assim bem fixa, era igual.
todos os dias. Repetitiva. Repetitiva, exatamente. Porém, agora eu pratico CrossFit e no CrossFit a gente tem levantamento de peso. O levantamento de peso, ele é muito, muito, muito mais desafiante. Ele te desafia muito mais, porque para você melhorar no exercício como um todo, você não precisa só da força bruta, você precisa desenvolver uma técnica por trás e trabalhar essa técnica até ela ir para o seu subconsciente, de forma que você execute ela sem ao menos pensar nisso. Então, esse processo acaba sendo muito mais trabalhoso e desafiante para fazer. O Matheus explica que a modalidade pode ajudar na recuperação de algumas lesões. Ele machucou o braço e, com o tempo, percebeu que o membro ficou mais forte com o levantamento de peso. Eu sofri muito no começo, que o braço não esticava muito bem e tal, mas conforme foi passando a fisioterapia, foi fazendo tratamento, na época que eu quebrei eu fazia natação competitivamente, então eu fiquei meio ausente no período até o gesso, porque depois que eu tirei o gesso já voltei para a água, piscina quente ajuda a voltar a articulação, o movimento. Com isso, muita dor, muito sofrimento, voltou a mecânica normal do braço e não sofro até hoje com... E agora, levantando o peso, por exemplo, um peso que é quase o seu peso corporal, não teve nenhuma dificuldade? Você indica as pessoas que têm, por exemplo, essa lesão, mas claro, com técnica? Não, nenhuma dificuldade. Eu recomendo para pessoas que precisam de restabelecer movimentos corporais, postura, procurar não certo levantamento de peso olímpico, mas a base para isso. Eles já praticam a modalidade há algum tempo. E é importante ressaltar que se você pretende fazer uma atividade como esta, precisa de ajuda profissional para não ter lesão. Ter paciência. Essa é uma primeira dica que eu posso dar para quem quer começar essa modalidade de esporte. O meu conhecimento ele vem crescendo ano após ano. Não parei de estudar desde 2007, já fiz curso com diversos treinadores, diversos atletas, entre eles Alexei Turogic, Dmitry Klokov, e entre outros que eu posso citar mais. O Renato recentemente chegou de um curso, um seminário com Serafim Velli. Então, todos os nossos alunos que praticam essa modalidade, eu incentivo que todos eles nunca parem de estudar e tenham paciência sobre o que está fazendo. Eu sempre fui um grande admirador do esporte de levantamento de peso, embora não tive as devidas oportunidades, ou por falta mesmo de interesse na minha época esportiva, de procurar essa modalidade, mas eu sempre vi os benefícios desse esporte para a maioria das pessoas. Levantar peso é algo que todo mundo precisa aprender a fazer. Treinar com grandes cargas é uma outra conversa, mas aprender o gestual, ter todas as capacidades que um levantador de peso necessita para levantar peso é algo saudável para todo mundo. Bons índices de flexibilidade, bom nível de controle muscular, controle sinergético dos músculos, saber como que o corpo funciona diante de sobrecargas externas. Essa é a maior vantagem que quem pratica essas modalidades de treino pode desenvolver. E a seguir você vai saber o time vencedor do campeonato da Central da Friagem.